De onde realmente vem a semente do autoritarismo no indivíduo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos sabemos que, conforme dizia Hayek, o Estado sempre leva os piores ao poder. Porém, uma questão mais profunda é: o que leva alguém a ser uma pessoa ruim? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas existem certos fatores que facilitam em muito a deformação do caráter de um ser humano. A criação dada pelos pais é sem dúvida um fator com enorme peso, pelo menos é o que afirma a famosa psicóloga polonesa Alice Miller, que possui alguns livros publicados sobre o tema. O ponto central apontado pela autora é que o adulto abusado na infância, impulsionado por seus traumas, é movido por uma compulsão à repetição do que passou, seja sofrendo ou querendo fazer com que outros paguem por sua dor. Miller denomina isso como a lógica do absurdo. Cria-se, assim, uma espécie de ciclo vicioso que se prolonga ao longo de gerações e ainda tem consequências nefastas tanto para o indivíduo no seio familiar quanto para a sociedade e, em alguns casos, para todo um país, ou até para o mundo. Vamos a um exemplo bem didático. O que vocês acham de um garoto que recebia surras diárias do pai alcoólatra, além de ter sido posto pelo pai para exercer trabalhos forçados como sapateiro, existindo ainda a suspeita de ter também sido abusado sexualmente pelo pai? O menino até chegou a ser preso devido a uma dívida tributária do pai, além de também já ter passado muita fome nas mãos do mesmo. Na adolescência, a mãe do menino o colocou em um seminário religioso, em que era obrigado a estudar teologia. Sabe qual era o nome desse garoto? Era Yosef Vissarionovich Dgashvili, ou Koba, para os mais próximos. Mas o mundo, e principalmente suas dezenas de milhões de vítimas, o conheceriam como Stalin. É bem interessante traçarmos um paralelo entre a infância traumática de Stalin e depois o que ele faria com os povos sob seu domínio. Como sabemos, o método favorito de matar do ditador era justamente em campos de trabalhos forçados, onde pessoas eram submetidas a todo tipo de humilhações, violência, pouca comida e frio, bastante semelhante com o que ele passou em sua infância. Outro traço bastante notável da personalidade de Stalin era sua paranoia. Ele não confiava em absolutamente nada nem ninguém, e qualquer um poderia ser mandado para um gulag, apenas pela simples desconfiança do ditador, por qualquer motivo que fosse. De fato, Stalin mandou até a babá de seus filhos para um gulag. Se pensam que ele seria diferente do próprio pai, quando seu filho, Yakov Iosifovich, foi capturado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, estão enganados. Os nazistas acreditaram que conseguiriam trocar um marechal de campo capturado pelos soviéticos em Stalingrado pela vida do filho de Stalin. Daí, Stalin deu a seguinte afirmação, abre aspas, não vou trocar um marechal por um tenente, fecha aspas. Tal fato chocou até os nazistas. Ao saber disso, Yakov se suicidou em uma cerca elétrica. Stalin sempre teve profundo desprezo pelo próprio filho, além de ter sido completamente ausente na infância do mesmo. Yakov já tentara o suicídio antes, quando sua filha pequena faleceu, mas não conseguiu se matar. Stalin apenas disse, abre aspas, não consegue sequer atirar direito, fecha aspas. Se acham que a história de Stalin é um caso isolado, então vamos a de outra criança que perdeu seu pai biológico e que abandonou a mãe logo depois do nascimento de seu filho. Seu padrasto, um pastor, humilhava constantemente o garoto, chamando-o por nomes que não podemos reproduzir aqui no YouTube. Batia nele sem piedade e maltratava de forma brutal. Para explorar ao máximo a força de trabalho do menino, ele o proibiu de ir à escola e acordava-o no meio da noite para cuidar do rebanho. Essa criança fugiu de casa aos 10 e foi morar com um tio que era um ultranacionalista. Esse é o resumo da infância de Saddam Hussein. Sobre ele, é necessário lembrar alguns detalhes sobre sua ditadura, como, por exemplo, que ele usou gás sarin e mostarda em bombardeios indiscriminados contra cidades curdas de Halabja, matando cerca de 5.000 pessoas.
foi responsável pela morte de quase 2 milhões de pessoas durante a guerra Irã e Iraque. Estima-se que 100 mil crianças também tenham morrido de fome durante essa guerra. Como vemos, a lógica do absurdo funciona muito nesses casos apresentados. Esses 2 homens sofreram pesados traumas, humilhações, provações e como reagiram a isso? Repetindo-os, fazendo com que inocentes pagassem por suas dores. Se não fosse a posição de chefe de Estado, jamais teriam conseguido causar destruições tão grandes. Existem incontáveis pessoas que já passaram por maus tratos semelhantes, ou até piores que Stalin e Saddam, e nem por isso viraram monstros. É claro que ambos escolheram voluntariamente causar todo esse mal. Foi assim que escolheram reagir ao que passaram, e de maneira alguma suas responsabilidades podem ser diminuídas por isso. Mas é inegável que suas infâncias traumáticas lhes deram um belo empurrão nesse caminho. Com o poder do Estado em suas mãos, o resultado não podia ser outro. Se você é um patrão horrível que desconta nos empregados seus traumas e frustrações, irá perder funcionários e ainda sofrerá processos. Se atende mal os clientes, terá prejuízos, pois ninguém mais comprará com você. Num ambiente de comércio, você é obrigado a ter uma certa cordialidade, educação e a controlar suas piores vontades. Caso contrário, pagará por isso. Agora, quando você é o líder de um Estado, ainda mais se for um ditador, terá uma irresponsabilidade total. Até mesmo em estados democráticos de direito, onde o poder emana do povo, políticos, especialmente chefes de Estado, em raríssimas ocasiões, são responsabilizados. Duvida? Então me diga quando George W. Bush foi punido ao mentir descaradamente que o Iraque tinha armas de destruição em massa e colocar os Estados Unidos em mais uma guerra. Agora, imagina um pagador de impostos mentir para a Receita Federal americana ou mesmo a de qualquer outro estado. Se olharmos para o Estado como um todo, ele é uma ótima representação de se viver em um lar opressor. Primeiro, ninguém escolhe ter pais ruins, tal qual você não escolhe nascer nesse ou naquele Estado. Claro que, biologicamente, você precisa de pais, já do Estado, não. Tudo o que você quer fazer é contrariado, impedido ou, no mínimo, dito que está errado. Basta comparar a quantidade de regulamentações ridículas que temos, como, por exemplo, as do Rio de Janeiro. Proibição de usar canudos ou sacolas plásticas, proibição de saleiros em cima da mesa, crimes ambientais possuírem o agravante de serem em domingos ou feriados. Lembrando que, em média, 540 novos rabiscos aleatórios são criados diariamente no Brasil, com o único objetivo de dizer que a população não sabe fazer isso ou aquilo direito e precisa que alguém o diga. No caso de regimes comunistas, seria aquele tipo de pai que obriga o filho a trabalhar desde criança e ainda fica com o que o menor ganha. Qualquer semelhança com a infância de Stalin não é mera coincidência. No caso do Brasil, a pessoa que mais marcou a aberração positivista regulamentadora foi Getúlio Vargas, que foi um ditador e, como tal, apenas quis poder e mandar na vida alheia. CLT, unicidade de sindicato, justiça do trabalho, necessidade de concessão do Estado para rádio e TV e a Petrobras com monopólio estatal para a exploração do petróleo foram algumas de suas nefastas legislações que até hoje atrapalham a vida do brasileiro e ainda estão na Constituição Cidadã. E o que, no fundo, todas essas aberrações jurídicas querem dizer? Você não sabe viver por conta própria e precisa de tutela. Creio que todos conhecem algum amigo, colega ou namorado que tem um pai ou mãe que só quer criticar e se meter em tudo o que o filho faz. No fundo, a mensagem por trás é a mesma do Estado brasileiro. Você não sabe fazer direito e precisa de tutela. Alice Miller ainda afirma categoricamente, abre aspas, a pessoa que sabe lidar honestamente com seus sentimentos, sem auto-enganar-se, não precisa disfarçá-los com ideologias e por isso é inofensiva aos outros. Fecha aspas. Em um ambiente de livre mercado, é muito mais difícil você querer se intrometer na vida dos outros, mas com o Estado a história é outra, já que ele é projetado para que uns possam exercer poder sobre os demais sem nenhuma responsabilidade. Não é à toa que os piores chegam ao poder, pois quem vive do roubo precisa ter vontade de dominar e mandar. Caso contrário, não iria querer fazer parte do Estado.
Portanto, quem quer contribuir para que o mundo seja um lugar melhor, além de defender a liberdade, precisa criar bem seus filhos, com carinho, atenção e amor, pois assim, eles não estarão propensos a transferir ódio gratuito contra inocentes e também não vão querer fazer parte do Estado, que é a pior máquina de injustiças e destruição que existe. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!